Olá, me chamo João Vitor. Tenho 46 anos e hoje moro na cidade de São Paulo. No ano de 1990, quando eu tinha 29 anos, eu ainda morava com os meus pais e os meus 11 irmãos na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Morávamos na parte rural. Era uma roça de milho e cana-de-açúcar muito grande e muito farta. Vivíamos disso e tínhamos muito gados. Eu era o terceiro mais velho e eram 6 irmãos homens e 5 mulheres. Um certo dia, eu e os meus irmãos estávamos cuidando dos gados e um primo nosso veio até a nossa casa nos convidar para irmos até a cidade, pois teria um forró perto de uma praça na cidade. Éramos novos e logo aceitamos o convite. Um dos meus irmãos tinha uma namorada e levou ela junto com a gente. Saímos de casa e já estava para anoitecer e fomos todos a cavalo. Chegamos na festa depois de 1h30 de cavalgada e foi muito bom. Bebemos e dançamos muito forró com as moças da cidade. Eu logo me engracei com uma morena chamada Jasmin, que parecia uma índia. E meu irmão mais velho queria ir embora, pois a sua namorada não estava gostando nada de ver todos nós dançando com aquelas mulheres. Bem, resolvemos irmos embora. E eu chamei a Jasmin para me acompanhar e ir para a minha casa junto com nós, pois falei que a gente podia ficar na casa dos fundos, onde ficavam algumas ferramentas. E ela ficou calada. E eu falei: "Vamos, Jasmin, simbora comigo." Ela me olhou e falou: "Não posso. Eu sou casada e o meu marido está aqui." Fiquei muito bravo, pois eu e a Jasmin estava se dando muito bem. Disse a ela que queria conhecer o marido dela e falar para ele que a Jasmin agora pertence a mim. Ela logo disse, quase chorando, que tinha muito medo dele. E foi aí que eu fiquei mais valente ainda, pois tinha acabado de tomar umas canas. E falei: "Pronto, agora danou-se. Quero falar com esse cabra agora." E nem precisou eu procurar. Ele apareceu e me cutucou no ombro dizendo: "O que você está se engraçando com a minha mulher?" Eu, já bêbado e nervoso, virei o segurando no pescoço. Mas assim que me dei conta, levei um susto ao olhar o tamanho e a aparência dele. Aquele cabra era muito alto e magro, e a sua pele era branca e bem pálida, e bastante barbudo. Logo pensei o que aquela mulher linda estaria com um cara velho daquele. Mas aquele cabra não aparentava ser velho de saúde. Era muito forte. E logo bateu na minha mão e disse que eu estava encrencado por mexer com mulher casada. E antes que eu pudesse responder, os meus irmãos me puxaram e montei no meu cavalo. E indo embora, olhei para trás e vi ele discutindo com a Jasmin e apontando o dedo em direção a uma casa que havia uma trilha que saía da cidade para uma mata próxima. Já na estrada, indo embora para a nossa casa, ouvimos um galope como se um cavalo corresse muito rápido em nossa direção. E como a única iluminação eram umas lanternas a pilha e a lua, olhamos para trás e não vimos nada. E meu irmão disse: "Ah, deve ser algum novilho solto no mato." Seguimos por mais um trecho de estrada. E foi quando os nossos cavalos empacaram e começaram a fungar.
e voltar para trás. Era como se eles viam algo que a gente não via. Foi muito assustador ver os cavalos daquele jeito. A minha cunhada ficou apavorada e pedia para o meu irmão bater no cavalo para ele andar. Acendemos as nossas lanternas a pilha na direção onde a gente ia. As lanternas eram fracas, mas iluminavam bem. E foi aí que vimos um animal muito fedido e feio, que estava a uns 30 metros da gente. Aquela criatura estava em 4 patas. E eu até pensei que fosse uma sussuarana ou um macaco. Mas naquele lugar não havia macacos e nem sussuaranas pretas. A minha cunhada deu um grito tão alto que o animal ficou de pé. E assim conseguimos ver que aquilo não era coisa deste mundo, pois aquela criatura tinha um focinho de cachorro bastante largo e uma boca que mal cabia os dentes dentro e babava muito. As orelhas eram grandes e moles e os olhos eram amarelos e brilhavam muito. O meu irmão mais velho fez algo que eu não imaginava que alguém faria naquela situação. Ele desceu do cavalo e andou em direção àquela criatura, iluminando a mesma com a lanterna. Até hoje eu não sei qual foi a intenção daquele animal, ou se aquela criatura realmente era o marido da Jasmine. Bem, o animal abaixou de 4 patas e correu em uma velocidade tão alta na direção do meu irmão. Achei que aquela criatura o mataria ali mesmo. O animal corria muito estranho. Ele pulava com a cara quase no chão, mas era muito rápido. E para minha surpresa, o animal desviou do meu irmão, como se ele não tivesse ali. E em seguida veio na minha direção. Fiquei em pânico, pois só foi o tempo de piscar os olhos e a criatura estava a menos de 3 metros de mim. A minha reação foi de me jogar do cavalo, caindo de lado no chão. E para piorar, o meu pé ficou preso dentro da sela. O cavalo se empinou e assustou com aquilo, e correu me arrastando na estrada de terra. Pude ver os outros cavalos correndo com medo da criatura. Eu me sentia seguro enquanto estava sendo arrastado, mas o pior aconteceu. A minha bota escapou da sela, e apesar de quase ser atropelado pelos cavalos que vinham na minha direção, eu fiquei para trás pelos meus irmãos. Na hora que levantei, eu vi as luzes das lanternas indo embora. O meu coração gelou e eu não consegui me mover de tanto medo. E mesmo sendo criado na roça, naquela hora eu tive muito medo, pois o som dos cavalos se afastando era horrível. Em seguida, um silêncio perturbador ficou naquele lugar, pois eu não enxergava nada. E pior, eu não tinha um facão ou nada que pudesse me defender daquilo. Ouvi um rosnado atrás de mim, e nem deu tempo de me virar. Aquela coisa pulou em cima de mim, me derrubando com tudo. E quando eu pensei que seria o meu fim, aquela coisa me deixou em paz e sumiu de novo. Eu estava a ponto de desmaiar de medo. E foi aí que escutei o barulho dos cavalos vindo. E a luz das lanternas, junto aos cavalos, me deu um alívio. Mas ainda estava um pouco longe de mim,
Quando olhei para frente, aquela criatura estava em pé e novamente vinha para cima de mim. No susto, eu gritei e antes que conseguisse correr, aquela coisa me puxou para trás. Eu senti uma dor insuportável quando aquilo me mordeu no ombro e me sacudia com toda força a ponto da minha cabeça bater na dele. Um dos meus irmãos atirou na criatura e aquela coisa, sem me largar, olhou para o lado que os cavalos vinham e daí apertou os meus... E em seguida apertou os meus braços com muita força, parecendo que iria arrancá-los. E em seguida correu para a estrada, sentido oposto. Eu não caí no chão. Fiquei em pé, porém não conseguia falar nada. Os meus irmãos e o meu pai logo chegaram ali. O meu pai viu aquela criatura correndo e indo embora. Ele disse para os meus irmãos me levarem para casa, que ele iria logo atrás. Os meus 3 irmãos mais novos me levaram, e o meu pai e o meu irmão mais velho foram atrás daquele demônio. Quando andamos cerca de 5 minutos, ouvi um uivo tão forte e rouco que era uma coisa inexplicável. Aquele uivo era muito alto para ser de um animal qualquer. Bem, apressamos o passo. Chegamos em casa e todos me ajudaram com os ferimentos, com ervas e água quente. A minha mãe limpou o ferimento e fez uma comprensa no machucado. Eu apaguei e quando acordei já era dia. Levantei e procurei o meu pai. Olhei para o meu machucado e estava coberto por sacos de farinha. Lá fora estava o meu pai e os meus irmãos e um vizinho conversando. Cheguei e perguntei o que aconteceu. O meu pai disse que aquele animal tomou uns bons tiros no rabo e que não iria mais voltar para contar a história. Perguntei se ele morreu. O meu pai disse que não tinha certeza, mas que eu podia ficar tranquilo. Bem, após passar 3 semanas, eu já estava bem e fui convidado a viajar para a casa de uma tia minha, no interior de São Paulo. E foi lá que eu arrumei um emprego e depois me mudei para a cidade de São Paulo. Hoje em dia, tenho medo de sair à noite quando viajo para as terras do meu pai. Boa noite. Olá, irei me apresentar como Marcelo. Isso aconteceu com meu pai quando ele era criança. Ele, os meus avós e os seus irmãos estavam indo a um casamento e seguiam em direção à igreja. Eles tinham que passar numa estrada de chão e não havia iluminação, apenas a luz da lua. Uma nuvem se moveu no céu e cobriu a lua. Então, tudo ficou escuro. De repente, um barulho de trotar de cavalo começou. Meus familiares escutaram e foram para a borda da estrada, assim, para o cavaleiro passar no meio da estrada. O meu avô ainda disse: "Boa noite, senhor." Porém, ninguém respondeu. Quando a nuvem se moveu e a lua mostrou seu brilho, não havia ninguém na estrada. Bem, isso era impossível, pois não teve nenhum minuto de escuridão.
Simplesmente a pessoa sumiu. A minha família não se deixou abalar, mas também aquilo não saiu da cabeça deles. Hoje, o meu pai afirma que o diabo faz essas coisas para assustar as pessoas, pois fantasmas não existem. Pois, segundo ele, quando alguém morre, não se pode mais voltar. Essa história é verídica, e os meus tios juram com a mão na Bíblia que isso de fato foi real. E nenhum deles gostam de mentiras ou armações. Este é o meu relato, espero que gostem. Boa noite.